Olá, irmãos e irmãs, jovens, crianças, membros da ala Samambaia 1, em nome do Bispado da ala Samambaia 1, gostaria de compartilhar com vocês hoje uma breve mensagem. E antes de mais nada, gostaria de dizer que tenho sentido muito a falta de vocês a cada semana, nas reuniões de domingo, os momentos que nós temos a oportunidade de nos encontrarmos, de nos cumprimentarmos, nos abraçarmos, de conversarmos, de rirmos juntos, nas atividades e brincadeiras com os jovens, com as crianças, enfim. Nesse sentido, esse afastamento durante as últimas semanas tem trazido, pessoalmente falando, uma certa falta e certa saudade de vocês. Eu estou falando de coração. Eu tenho ponderado muito nos últimos dias sobre o que eu poderia falar que pudesse trazer alguma coisa de acréscimo, né? de algo que fosse de fato especial para cada um de vocês. Mesmo porque nós recentemente tivemos a conferência geral, onde tivemos o privilégio, a oportunidade de ouvir o profeta e os servos do Senhor. Então, é difícil até imaginar o que eu, Jason, poderia falar que fosse tão importante quanto aquilo que cada um de nós teve a oportunidade de ouvir no último final de semana. Mas eu entendo e percebo e sinto que o Senhor espera que nós aqui como liderança da ala Samambaia 1 possamos trazer uma mensagem que seja inspirada e preparada pelo Senhor para ajudar os membros em suas necessidades aqui em nossa região. Então, vou me esforçar ao máximo para que vocês possam, aí de onde estão, no momento em que estiverem ouvindo, possam sentir o Espírito e saber que as coisas que eu preparei para falar para cada um de vocês e meu testemunho do Evangelho possam trazer um bom espírito, possam ser de alguma forma relevante, importante para as suas vidas. Eu gostaria de trazer aqui para vocês um trecho do discurso do presidente Nelson na conferência, que me marcou bastante, que me trouxe à lembrança alguns sentimentos que eu já tive no passado, enquanto membro da igreja, minha juventude, e que hoje tem um significado ainda mais especial, ainda mais relevante. O presidente Nelson disse o seguinte: vivemos os dias os quais os nossos antepassados aguardaram com ansiedade. Nós temos o privilégio de testemunhar com os nossos olhos o que o profeta Nefe viu apenas em visão, que o poder do Cordeiro de Deus desceria sobre o povo do convênio do Senhor, que estaria disperso sobre toda a face da terra, e estaria armado com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Vocês, meus irmãos e irmãs, estão entre esses homens, essas mulheres e essas crianças vistas por Nefe. Pensem nisso. A despeito de onde morem ou de quais sejam as suas circunstâncias, o Senhor Jesus Cristo é o seu Salvador e o profeta de Deus, Joseph Smith, é o seu profeta. Ele foi pré-ordenado antes da fundação da terra para ser o profeta desta última dispensação, quando nada será retido dos santos. A revelação continua a fluir por meio do Senhor, durante esse processo contínuo de restauração. Então, essas palavras do presidente Nelson nos relembram de que os céus estão abertos e de que a revelação ela flui, não apenas ao presidente Nelson como profeta para todo mundo, mas cada um de nós tem esse privilégio, essa oportunidade de receber dos céus direção para a sua própria vida. Mais à frente, o presidente Nelson fala a respeito de algo que eu entendo que para nós aqui pode ser muito importante. Ele diz o seguinte: o adversário é astuto,
Por milênios ele tem feito com que o bem pareça mal e o mal pareça bem. Suas mensagens geralmente são repletas de ruído, ousadia e presunção. No entanto, as mensagens de nosso Pai Celestial são extraordinariamente diferentes. Ele se comunica de modo simples, sereno e com uma clareza tão magnífica que se torna difícil não entendê-lo. Por exemplo, sempre que ele apresentava seu Filho unigênito aos mortais na terra, ele o fazia com admiráveis poucas palavras. A Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, Deus disse: "Este é meu Filho amado, a ele ouvi." Suas palavras aos nefitas, da antiga cidade de abundância, foram as seguintes: "Eis aqui meu Filho amado, em quem me comprazo e em quem glorifiquei meu nome." Ouvi-o. E a Joseph Smith, na profunda declaração que abriu esta dispensação, Deus disse simplesmente: "Este é meu Filho amado, ouve-o." Agora, meus queridos irmãos e irmãs, reflitam sobre o fato de que nesses 3 casos que acabei de mencionar, pouco antes de o Pai apresentar o Filho, as pessoas envolvidas se encontravam em um estado de temor e, até certo ponto, de desespero. Os apóstolos ficaram assombrados quando viram Jesus Cristo coberto por uma nuvem no Monte da Transfiguração. Os nefitas estavam com medo por uma força de escuridão pouco antes de os céus se abrirem. Nosso Pai sabe que, quando estamos cercados de incerteza e medo, o que mais nos ajuda é ouvir o seu Filho. Isso acontece porque quando procuramos ouvir, e realmente ouvir seu Filho, somos guiados para saber o que fazer em qualquer circunstância. Então, o presidente Nelson ele fala a respeito de algumas maneiras pelas quais nós podemos ouvir a voz do Senhor de fato. E ele fala a respeito de ouvir a voz do Senhor por meio de abrir as Escrituras. Ele fala que nós também podemos ouvir a voz do Senhor por meio de ir ao templo, frequentar o templo. Ele também diz que nós podemos ouvir o Senhor mais claramente quando nós refinamos a nossa habilidade de reconhecer os sussurros do Espírito Santo. E finalmente ele fala que nós podemos ouvir ao Senhor quando nós obedecemos as palavras dos profetas videntes e reveladores. Então, irmãos, assim, eu não creio que realmente eu possa acrescentar muito ao que o presidente Nelson já falou, mas eu gostaria de trazer uma escritura que talvez represente o sentimento do meu coração nesse momento em relação ao que nós aprendemos nos últimos dias na conferência. Falando ao povo nefita, ao rei Benjamim, após ensinar algumas verdades a respeito do plano de salvação e do Salvador Jesus Cristo, ele então convida o povo de forma muito simples e clara, e ele diz o seguinte: "E agora, se acreditais em todas essas coisas, vede que as façais." Então, irmãos, o meu convite hoje, nesse dia, nessa oportunidade de falar para vocês, é que nós ouçamos ao Salvador por meio das mensagens que ele nos deu recentemente, através de seu profeta, de seus apóstolos, de seus líderes inspirados. Que nós possamos buscar por meio dessas verdades mais luz para nosso entendimento, para que nós possamos ver com clareza de que maneira o Senhor espera que nós decidamos ou escolhamos de que forma conduzir a nossa vida aqui nessa terra, nesses dias. Tem sido dias desafiadores. Eu até entendo que para muitos de nossos membros, dias de certa incerteza, certo medo e receio com relação ao que o futuro reserva. Mas eu gostaria de compartilhar meu testemunho de que o Pai Celestial e o Salvador Jesus Cristo, eles não irão nos desamparar. Eles não irão nos deixar sozinhos, à medida que nós nos esforçarmos para ouvir a sua voz. Ouvir a voz do Senhor, como o presidente Nelson ensinou, por meio daquelas 5 coisas. O nome do discurso onde o presidente Nelson fala a respeito disso é Ouvir o Senhor. Então eu convido vocês a procurarem essa mensagem, né, na biblioteca do Evangelho. Vocês podem lê-la, podem ter a oportunidade de
rascunhá-la, esquadrinhá-la, buscar mais luz e entendimento, né? E procurar colocar essas coisas em prática em suas vidas. É o que eu e minha família temos nos esforçado para fazer nos últimos dias. Tentar aprender mais, né? Depois que a conferência passa, né? O que nos resta de fato, procurar entender mais em detalhe, a miúde, aquilo que o Senhor espera que nós façamos, né? E de fato colocar aquilo em prática, para que nós possamos, então, como as Escrituras nos ensinam, né? Operar a nossa própria salvação. O Senhor, de fato, está disposto a nos ajudar, a nos abençoar, né? Mas temos que andar com as nossas próprias pernas, fazer um esforço pessoal significante, consistente, né? E muitas vezes até algum sacrifício, né? Para servir ao Senhor, para obedecer aos seus mandamentos, para fazer aquilo que Ele tem nos ensinado por meio de seus profetas. E antes de concluir a minha mensagem, eu só gostaria de falar de um outro assunto, que tem a ver com o que nós comemoramos, né, como cristãos no mundo inteiro, nesse final de semana, que é a Páscoa. E para mim é um privilégio poder falar a respeito do Salvador e do testemunho que eu tenho dele. Uma das passagens de escrituras que eu mais gostava de compartilhar enquanto eu servi como missionário da igreja é o trecho no livro de Mórmon, em Terceiro Nef, onde nós encontramos o relato da visita do Salvador Jesus Cristo aos habitantes da Antiga América, aos nefitas. E eu gostava muito de compartilhar esse trecho com as pessoas a quem eu tinha o privilégio de ensinar, ou de compartilhar as verdades do Evangelho e meu testemunho. E eu gostaria de ler com vocês um trecho que fala a respeito dessa experiência que esse povo viveu. No livro de Terceiro Nef, no capítulo 11, a partir do versículo 13, diz o seguinte: E aconteceu que o Senhor lhes falou, dizendo: Levantai-vos e aproximai-vos de mim, para que possais meter as mãos no meu lado, e também apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e em meus pés, a fim de que saibais que eu sou o Deus de Israel, e o Deus de toda a terra, e fui morto pelos pecados do mundo. E aconteceu que a multidão se adiantou, e meteu as mãos do seu lado, e apalpou as marcas dos cravos em suas mãos e seus pés. E isto fizeram, adiantando-se um por um, até que todos viram com os próprios olhos, apalparam com as mãos, e souberam com toda a certeza, testemunhando que ele era aquele sobre quem os profetas escreveram que haveria de vir. E depois de se terem todos aproximado e verificado por si mesmos, clamaram a uma só voz, dizendo: Hosana! Bendito seja o nome do Deus Altíssimo. E lançaram-se aos pés de Jesus e adoraram. Irmãos e irmãs, jovens, crianças da La Samambaião, eu quero compartilhar com vocês o testemunho que eu tenho, de que eu sei que Jesus Cristo vive. Eu sei que Ele ressuscitou. Ele não é aquele ser que foi pregado numa cruz e que morreu e que foi esquecido, como qualquer outro homem nessa face da terra, ou na face dessa terra. Mas Ele é o Deus de Israel, aquele que se levantou no terceiro dia do sepulcro, que por intermédio deste grande milagre, de sua expiação infinita, de sua ressurreição, cada um de nós poderá um dia ressuscitar, e poderemos um dia, de acordo com a nossa fidelidade, nosso desejo e empenho, de nosso arrependimento e obediência, voltar a viver com o nosso Pai Celestial e com Jesus Cristo. Eu sei que Deus vive, que Ele nos ama. Eu sinto o amor do Pai Celestial a cada dia na minha vida, na vida da minha família, me preservando, me dirigindo, me abençoando em muitas coisas. Eu sou muito grato pelo Evangelho em minha vida,
pelas bênçãos da expiação e por saber que esta Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, é o reino de Deus aqui na terra, estabelecido em preparação para a segunda vinda do Messias. Eu compartilho com vocês essa pequena mensagem, meu testemunho e meu amor, fazendo um convite para que possamos ouvir a voz do Senhor por meio de seus profetas, ouvindo os conselhos que recebemos recentemente. Eu digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.